Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Na breve meditação de hoje, eu gostaria de começar com algo que eu assisti em um filme há um tempo atrás. Nesse filme, um advogado foi contratado para defender um espião russo que havia sido capturado em solo americano. Nós estamos falando dos meados da década de 60, o ápice da chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Durante 3 ocasiões no filme, sempre em situações normalmente preocupantes, quando, por exemplo, ele ouviu as suas acusações, quando estava para ouvir a sua sentença e quando finalmente já esperava para ver se poderia ser devolvido ao seu antigo país em troca por um americano, nessas 3 ocasiões o espião demonstrava profunda tranquilidade. O seu advogado, nas 3 ocasiões, lhe perguntava: "Você não está nem um pouco nervoso? Nem um pouco preocupado?" Nas 3 ocasiões, o espião respondia: "Iria ajudar em alguma coisa?" Aquilo me chamou a atenção. E hoje eu gostaria de inaugurar com você uma breve série de breves meditações sobre o tema da ansiedade, da preocupação. Em Mateus capítulo 6, Jesus tomou o tempo para ensinar aqueles que o seguiam sobre o problema da ansiedade e o problema da preocupação. Veja, é claro que existe uma preocupação saudável. Nos preocupamos em providenciar aquilo que é necessário para a vida. Nos preocupamos e transformamos isso num compromisso em poder ter a nossa vida organizada, trabalhar, sermos responsáveis e assim por diante. Não é este o caso aqui. Não é sobre isso que nós vamos falar. O caso é quando nós somos dominados, soterrados pelo medo do desconhecido, pela ansiedade, que nos tira a paz, nos tira a tranquilidade, muitas vezes nos tira a saúde. Esse tipo de ansiedade, Jesus nos adverte sobre ele. Em Mateus capítulo 6, no versículo 25, ele começa dizendo: "Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa?" E aí Jesus traz um exemplo que é, no mínimo, humilhante. Observe as aves do céu. Jesus compara seres pequeninos, seres muito inferiores a nós, seres humanos, apesar, obviamente, de serem valiosos, mas que nos dão uma grande lição. Eles não se preocupam, porque eles sabem que a sua subsistência vem da natureza na qual Deus os colocou. Mais adiante, no versículo 28, Jesus pergunta: "Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo." E aí ele vai dizer no versículo 29 que nem Salomão se vestia com a mesma beleza que os lírios do campo. Então Jesus vai dizer a respeito da própria erva que se veste de forma mais bonita do que Salomão. Hoje é lançada no fogo para ser destruída. Deus não cuidaria de nós, de mim e de você? Jesus, inclusive, faz uma comparação interessante. Os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, correm atrás dessas coisas, se ocupam, se preocupam, se afadigam, se adoecem por causa dessas coisas. E ele vai dizer: o Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Queridos, para Jesus a ansiedade não é uma opção na vida daquele que tem um relacionamento com Ele. Jesus mesmo sabia algo que nós não sabemos. Ele sabia exatamente qual seria o seu futuro. Ele sabia aquilo que o aguardava. Ele sabia da cruz. E ele não vivia um segundo sequer de ansiedade. Você pode dizer: "Ah, mas se eu soubesse todos os percalços e dificuldades que me aguardam na minha vida, talvez eu também reagiria com tranquilidade, tipo, não tem jeito mesmo, então vamos encarar com placidez." Mas na verdade, o grande desafio não é esse. E eu até duvido que nós agiríamos assim. O grande desafio é confiar em Deus. Porque no versículo 33, o próprio Senhor Jesus vai dizer: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, essas que estavam trazendo preocupação, lhes serão acrescentadas." O nosso Deus nos promete cuidado, nos promete zelo pela nossa vida, em que aquilo que é mais fundamental, mais importante, mais necessário para a nossa vida
Ele sempre nos suprirá. Em resumo, você tem confiado em Deus nos detalhes da sua vida? Você é a mesma pessoa com Deus no começo do mês, quando o pagamento sai, do que no final do mês? Quando você recebe uma notícia difícil de um diagnóstico, qual é a sua reação? A ansiedade é uma prova de que eu estou tomando o lugar de Deus em suprir aquilo que eu necessito na minha vida. Que nós possamos aprender, queridos, a confiar num Deus que nos ama, que é poderoso, que é muita coisa que nós precisamos, mas que principalmente é soberano. E Ele pode e vai comandar e guardar cada detalhe na nossa vida. Ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos pessoas que confiam nele e deixemos a ansiedade fora da nossa vida. A graça e a paz do Senhor Jesus.